Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar o Rede Debate pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje aqui nos estúdios nós vamos falar muito sobre política. Final de semana movimentado, teve encontro estadual dos pré-candidatos do PSB, teve lançamento de pré-candidatura em João Pessoa e em Campina Grande. Vamos conversar sobre tudo isso. Também teve o lançamento do PTB aqui em João Pessoa hoje. O pré-candidato, deputado federal Wilson Filho, foi confirmado, como o portal Correio antecipou logo pela manhã. O Wilson Filho confirmado como pré-candidato e o Major Fábio vai disputar pela primeira vez uma vaga de vereador aqui em João Pessoa. E hoje à noite, aqui nos estúdios da RCTV ao vivo, nós temos o deputado estadual Gervásio Maia, futuro presidente da Assembleia Legislativa. Ele já está aqui nos estúdios da RCTV, juntamente comigo, com toda a bancada titular do Rede Debate. E a gente vai começar aí essa verdadeira sabatina com o deputado, porque ele é apontado como um dos dissidentes do partido, juntamente com o deputado Trócoli Júnior, que querem que prevaleça a tese da aliança com o PSB, do governador Ricardo Coutinho. E o governador Ricardo Coutinho, no sábado, como eu já falei, fez o lançamento oficial das pré-candidaturas a prefeito de João Pessoa e Campina Grande. Vamos discutir como é que fica essa situação hoje com o PMDB, com o deputado Gervásio, com o deputado Trócoli. Gervásio, que na semana passada também admitiu a possibilidade de trocar de legenda. Vamos ver se isso também se confirma. Bom, comigo aqui hoje nos estúdios da RCTV, o deputado Gervásio Maia, que já foi apresentado, daqui a pouquinho ele dá o seu boa noite. A jornalista Lena Guimarães, que é articulista político do jornal Correio da Paraíba, também participa dos telejornais da TV Correio. O jornalista José Vieira Neto, que é apresentador do Vida Arretada, nosso titular aqui do Rede Debate. O Wellington Farias, que também é apresentador e comentarista do Correio Debate da 98 FM, ao lado de Fabiano Gomes, de Vitor Paiva, de toda a equipe da 98 FM. Vamos começar aqui esse Rede Debate dessa segunda, que promete ser muito movimentado mesmo. E como sempre, vou começar aqui com a dama do Rede Debate, Lena Guimarães. Boa noite. E o seu boa noite ao deputado Gervásio Maia, que vai representar, sem dúvida nenhuma, o boa noite de toda a bancada. Boa noite, Hermes. Boa noite, Wellington, Mirinha, deputado Gervásio Maia, futuro presidente da Assembleia. Está eleito, viu? Até o dia da posse já está marcado, 2 de fevereiro do próximo ano. Mas ele foi eleito, filiado ao PMDB. Foi maltratado, não foi, deputado? O senhor tem reclamado aí do tratamento que a executiva estadual do PMDB tem dado a seus aliados. Tem tomado alguns diretórios. E o senhor se afastou completamente do partido. E agora está aberta aí uma janela, até o próximo dia 19 de março, para a mudança de partido sem a cobrança de fidelidade partidária, quer dizer, sem risco nenhum para o mandato. O senhor vai aproveitar essa janela? O deputado veneziano disse hoje que foi convidado, né, disse no Correio Debate que foi convidado pelo PSB, mas não vai, recusou, vai ficar no PMDB. E o senhor? O senhor já tomou uma decisão? Boa noite, Hermes. Boa noite, Lena, Zé Vieira. Nosso Wellington, eu quero abraçar todos vocês que fazem esse programa com muito brilhantismo e abraçar a parte mais importante, que são os telespectadores que dividem esse instante aqui conosco. Eu, na verdade, sabe, Lena, para ser bem objetivo com a tua pergunta, eu já deixei de reclamar, já faz um certo tempo, porque eu considerei esse tema, a partir da definição, uma página virada na minha vida. A partir do instante em que diretórios em que atuo politicamente nesses municípios há muito tempo foram modificados, e José Maranhão não me deu um telefonema para dizer que ia fazer alteração, mudança nesses diretórios. Eu nunca tive outro partido, sempre fui do PMDB, cresci no PMDB. Ele era para ter me telefonado e ter dito: Gervásio, município tal, vamos modificar, mas antes disso, leve a notícia para os seus aliados, converse com os seus aliados, prepare o espírito dos seus aliados. Isso em gesto de apreço, de consideração. Porque a vida em colegiado, ela exige isso, exige essa relação. Isso não aconteceu. E um outro fato que para mim também pesou demais foi o fato de ter sido preterido diante de um acordo que foi feito
em que nós combinamos que Manuel Júnior ficaria, Wellington, 2 anos na presidência do Diretório Municipal e eu iria sucedê-lo nos 2 anos seguintes. Esse acordo foi chancelado sob a presidência de José Maranhão. E depois disso, o acordo foi desfeito em favor de uma figura que não tem a metade da história que eu tenho no PMDB. Porque todo mundo lembra que Manuel Júnior, na primeira oportunidade, deixou o PMDB. Depois pediu para voltar, o PMDB recebeu o Manuel de volta. E mais recentemente, na eleição de 2014, Lena, ele acertou com um grupo que o candidato iria ser Vital do Rego para governador. Nós combinamos isso, nós pactuamos isso no dia daquela convenção do Clube Cabranco e poucos dias depois ele estava no palanque do adversário do PMDB, o candidato do PSDB. Votou com ele no primeiro turno e no segundo turno. Contra o candidato. E são esses os valores do novo PMDB. E eu, particularmente, não tenho a obrigação de aceitar um negócio desse. Mas eu, graças a Deus, Lena, deito a minha cabeça no travesseiro toda noite, ciente de que cumpri as minhas obrigações. Eu não fiz favor a ninguém no partido. Eu cumpri as minhas obrigações. E nem culpo mais Manuel, porque essa era uma decisão do colegiado. O que tinha que prevalecer não era a vontade dele, era a vontade do colegiado. Dirigido por quem? Por José Maranhão. E isso não aconteceu. Então, resumindo, eu fui vetado pela executiva. E isso tem uma gravidade, isso tem uma profundidade muito grande para mim. Porque, por exemplo, imagine só, Wellington, qual é o município nesse estado que vai me procurar para ter a garantia de uma legenda para qualquer eleição que seja? Se eu disser que garanto o partido para tal município, ninguém vai acreditar. Porque todos sabem que nos meus municípios isso não foi garantido. Isso tem uma seriedade muito grande, Helena. Como é que você vai agregar força? Como é que você vai se expandir no partido se você é desacreditado pelo partido? Deputado, só para um esclarecimento. Agora, a questão da... Concluindo, Wellington, a questão da mudança, ela está permitida. A PEC, a promulgação ocorreu agora no dia 18. E eu tenho conversado com os meus amigos. Fui, com muita alegria, convidado pelo governador Ricardo para ir para o PSB. Estou dizendo isso aqui praticamente em primeira mão. Fui convidado também por outros partidos de amigos que acompanharam de perto essa nossa peleja no partido. E fiquei feliz com o convite do governador Ricardo, sobretudo pelo histórico dele conosco. Desde a época de meu pai e chegando até o período atual. Mas esse é um assunto que eu vou dividir a responsabilidade dele com os nossos amigos, com as lideranças que acompanham o nosso projeto ao longo de todos esses anos. E sai quando essa decisão? Quer dizer, você só tem até o dia 19, né? Estava aquela história de promulga, não promulga, aprova, não aprova. Então eu não tinha conversado com ninguém. As conversas que eu tinha tido, elas aconteceram nos episódios. Cada episódio que ocorria, você conversava, quando saía alguma coisa na imprensa, você terminava conversando com os amigos. Mas comecei a conversar agora, já conversei com alguns, e espero aí, mais uma semana, 10 dias, ouvir cada um dos municípios e tomar qualquer decisão, tomar a decisão que tem que ser tomada de forma combinada, pactuada. E o governador, ele lhe deu essa garantia que o PMDB não lhe deu, de autonomia nos seus municípios? Para você se filiar ao PSB, ele lhe garantiu que onde você for majoritário, você será, né, terá autonomia, o diretório será seu? Cada município tem uma particularidade. Sim, mas se você vai mudar, no PMDB você já sabe o que é que você tem, e você vai mudar sem essa garantia? Deixa eu te dizer. Ou você vai exigir essa garantia? Cada município tem uma particularidade. Cada município tem uma realidade instalada de partidos que estão com fulano, com cicrano, com beltrano. Lena, se dentro da relação existir reciprocidade, fidelidade, o restante é consequência. Essas duas palavrinhas estão perigosas nesse ano de 2016. Mas qualquer relação que seja... Só estão dando confusão. Qualquer relação que seja em partido, você tem que confiar, até que se mostre o contrário. Ou não é assim? Seja no PMDB, seja no PSDB, seja no PSB, qualquer entendimento que se firme em estar em qualquer partido, você confia até quando puder confiar. Enquanto não se provar o contrário, você está confiando.
Deputado, só para esclarecer um ponto, o senhor disse que a quebra desse pacto, o senhor não culpa Manuel Júnior porque a decisão foi de um colegiado. Mas o senhor culpa Maranhão, que a mesma decisão foi de um colegiado, porque um tem culpa e o outro não. Não é que eu não culpe, Manuel. Não é que eu não culpe, Manuel. Claro que ele tem a participação de culpa dele. Mas a quem cabia a decisão final? A ele ou à executiva do partido? Se eu tivesse que responsabilizar, eu iria responsabilizar mais a executiva do partido ou ele? Claro que é a executiva do partido. Quem poderia chamar o feito à ordem era José Maranhão, junto com quem? Com a executiva do partido. Isso José Maranhão não fez. Para mim, isso tem uma gravidade bem maior. Deputado, só uma pergunta. Mesmo que o senhor não mude de partido, vamos considerar que o senhor não mude de partido, nas eleições, pelo Você que o senhor... ainda acredita nisso, é Vieira? O senhor, qual seria a participação do senhor numa candidatura do PMDB em João Pessoa? Você ouviu o que Manuel Júnior disse comigo? Se você fosse Gervásio, você tinha coragem de subir no palanque dele? Você teria, Helena? Não. Não, é verdade. Você teria, Wellington? Não, de jeito nenhum. E o senhor, então... Na hora nenhuma ele agregou o partido. Porque o projeto não é de partido. O projeto não é de colegiado, é um projeto individualista. É um projeto dele, mas deu, Wellington. Manuel De Júnior, Manuel, de Mas Manuel. foi abraçado pelo PMDB todo, porque aí você acabou de dizer que a executiva confirmou. Vamos ver quem é que fica, né? Não Vamos ver quem é que entendi. fica. Como o senhor... Quem Existem fica muitos como? outros PMDBistas, deputado, que não subirão no palanque de Manuel Júnior aqui em João Pessoa? Na vinda de Manuel Júnior, de Michel Temer, o que foi que a imprensa visualizou ali no PMDB? Foi um evento impactante? Por que só tinha aquele tantinho de gente? Quantas lideranças de proa você encontrou ali no partido, falo no que diz respeito a João Pessoa? Tem alguma coisa regimentada? Como é que está a chapa proporcional do PMDB? Veio diminuindo e chegou nisso. Chegou nisso. É fato. Quer dizer, é muita conversa e pouca ação, é isso? Em resumo. Não vejo ação e não vejo conversa. Porque se existisse conversa, se Manuel tivesse interagido com os integrantes do partido, tivesse valorizado, tivesse unido o partido, tivesse cumprido o compromisso comigo. Que discurso ele vai ter se na arrancada partidária ele quebra logo o compromisso, quebra logo a palavra dele? E todo mundo sabe que isso aconteceu. Então, deputado, o PMDB, que é uma legenda sempre teve muita importância na política da Paraíba aí desde a redemocratização, o senhor, pelo que o senhor diz aí nas entrelinhas, claramente o partido está definhando. O PMDB, historicamente, Helena sabe disso, tive o prazer de conviver com Helena durante durante praticamente, e ainda convivo, desde que comecei na política. E o PMDB sempre foi, o PMDB da Paraíba, um partido de posições claras. Isso. Eu nunca vi, ao longo da minha vida pública, dentro do PMDB, qualquer jornalista nesse estado, Wellington, você que tem uma vivência muito grande e credibilidade, não estou aqui lhe bajulando, mas é verdade, eu nunca vi ninguém dizendo que o PMDB estava jogando em duas frentes, que o PMDB estava em cima do muro. Mas hoje, lamentavelmente, as pessoas me perguntam, e aí? O PMDB está com quem? O PMDB está de que lado? Isso até hoje não tinha acontecido. E eu realmente lamento, porque eu tenho história com o partido. Dos 58 prefeitos que o partido elegeu em 2012, só, se eu não me engano, 5 votaram no candidato a governador em 2014. Porque não houve alternância dentro do partido. O partido não se reciclou. Nem nos seus diretórios, nem nas suas candidaturas. Não houve uma inovação no partido. Você veja que José Maranhão tentou ser prefeito, ser governador pela 4ª vez. E é muito, você precisa oxigenar o partido para que o partido se fortaleça, se projete. Eu cantei essa bola aqui no Sistema Correio há muito tempo. Há muito tempo. E está aí o resultado. Se nós tivéssemos seguido a tese mais fácil, que era uma aliança no primeiro turno ou com o PSB ou com o PSDB, se nós não tivéssemos tido a coragem de lançar uma candidatura própria em 2014, o partido não tinha hoje um senador da República
e não tinha os deputados estaduais que tem. Outrora nós tínhamos 24, hoje nós temos apenas 4. Quando o governador Ricardo Coutinho lhe convidou para o PSB, qual foi a sua resposta? Fiquei extremamente agradecido. Primeiro porque durante toda essa movimentação, desde que nós nos aliamos, foi a primeira vez que Ricardo falou sobre isso. Ele foi extremamente respeitoso para comigo. Ele compreendeu o meu momento. Porque é uma questão de decisão de vida. Há uma vida dentro do partido. Se eu for considerar o período que não fui filiado, era meu pai, que também teve a mesma linha minha dentro do partido. Mas agradeci, fiquei feliz. Aliás, e ficou de dar a resposta até quando? Não, aí nós temos um prazo, né, Wellington? Dentro do prazo. É o prazo da janela. Dentro do prazo. Se o senhor sair do PMDB, que eu acho que sai, aqui é achismo, uma opinião, um pitaco que eu estou dando. Quem mais vai com o senhor, digno de registro? Wellington, deixa eu te dizer um negócio. Eu me sentiria indigno de estar numa aliança com o PSB, uma aliança verdadeira. Porque você veja que logo que Ricardo se elegeu, o partido majoritário, o PSB, e a bancada do governo se mobilizou para eleger Nabô, primeiro secretário. Nabô, no primeiro mandato, foi para o segundo cargo mais importante da casa, o de primeiro secretário. Sob a confiança de quem? Do partido majoritário na Assembleia, que é o PSB, e a bancada do governo. Naquele instante, nós só éramos 2, eu e Nabô, que o PMDB estava dividido na eleição da mesa diretora. Todo mundo lembra disso. E também a presidência da casa para o segundo biênio. Por que é que o elenco está na Assembleia? E os cargos de primeiro escalão que José Maranhão indicou? Então eu não me permitiria, Wellington, subir num palanque em João Pessoa e assistir Manuel Júnior, que seguiu outro caminho, que está noutra corrente dentro do PMDB, uma corrente totalmente isolada, criticando a aliança que nós fizemos. Criticando um cenário que nós estamos nele. A não ser que nós renunciássemos a essa aliança. Mas fora disso, eu não me permito a absolutamente nada. Agora, Hermes falou no começo aqui da nossa entrevista. Gervásio defende uma aliança com o PSB. Hermes, eu defendi a candidatura própria. Nos 223 municípios. Eu defendia isso, inclusive em João Pessoa, Wellington. Mas desde que fosse uma candidatura que se encaixasse no perfil do cenário que nós adotamos. Por exemplo, para finalizar, Zé Maranhão candidato a prefeito. Era um direito ou não do partido? E no cenário do arco de alianças que nós temos? PSB, PTB, PDT, são vários partidos. Se Zé Maranhão não fosse para o segundo turno, ou se fosse para o segundo turno, estaríamos todos juntos, dentro desse arco de alianças, dentro dessa realidade partidária, no segundo turno. Mas a escolha de Manuel é uma escolha que está totalmente fora de tudo isso. E você não tem como, em política, jogar dos dois lados. Então você acha que é certo o troco que o governador Ricardo Coutinho e o PSB estão dando em cima de Veneziano lá em Campinas, que Veneziano está dentro dessa aliança, está se comportando conforme você estava defendendo que o PMDB todo se comportasse, e porque não conseguiu o apoio do PMDB em João Pessoa, Ricardo Coutinho lança um candidato contra Veneziano em Campinas? Você acha que isso é certo? Primeiro, eu não acho... Você acho... acha que ele está no direito dele de dar esse troco? É pergunta e resposta ou só pergunta? Pergunta. É uma interrogação bem grande. Deixa eu lhe dizer. Eu disse a Veneziano, há mais de 6 meses, há 6 meses atrás, quem é o comandante do partido? Não existe discussão de colegiado. O Zé Maranhão toma a decisão e a decisão está tomada. E se as regras são essas, terminam trazendo consequências. Veneziano, esse comportamento de José Maranhão vai trazer consequências por todo o estado da Paraíba. E o principal reflexo será em Campina Grande. E é preciso que a executiva do partido perceba a importância do projeto PMDBista em Campina Grande. Agora, Campina Grande, ainda assim, diante dessa nova realidade,
que foi uma escolha que o PSB fez dentro do critério, imitando a tese de Zé Maranhão, com uma diferença. Adriano Galdino está na aliança. Se Adriano Galdino não for para o segundo turno, ele vai votar em quem? Se Veneziano não for para o segundo turno, Veneziano estará com quem? É uma realidade completamente diferente do que está se fazendo aqui em João Pessoa com o PMDB. Porque o cenário de uma eleição numa cidade que tem 2 turnos, Wellington, é infinitamente diferente dos outros municípios. A primeira coisa que você observa é a seguinte coisa: puxa vida, José Maranhão indo para o segundo turno, o PSB vota nele? Manuel Júnior indo para o segundo turno, fica com quem? Vai para onde? Essas coisas elas precisam ser pensadas, raciocinadas, mas não estão sendo. E eu não sei por quê. Não conversaram comigo, não me explicaram isso, e eu fico realmente muito confuso com relação a esse comportamento que até então eu desconhecia no PMDB. Mas rebelião contra o comando de Zé Maranhão, pelo menos na história recente do PMDB, eu só vi uma, que foi aquela que deu origem ao acordo para você ser o segundo presidente aqui em João Pessoa, que foi comandado por Wilson Santiago e Manuel Júnior. Ali foi muito antes. E Manuel Júnior, pois é. Ali foi mas não foi o acordo para manter José Maranhão na presidência, que deu a presidência de João Pessoa a você e a Manuel? Não, isso aí já foi bem depois. Foi em 2010? Não foi feito, 2011. Não foi feito o acordo da composição. O Wilson tinha o interesse de ser presidente. E depois e Maranhão também. Então houve a unificação da chapa. Que o Wilson tinha o apoio de Manuel Júnior para tirar Maranhão do comando. E nesse entendimento, se projetou o PMDB. Depois disso teve uma reunião, é verdade, Lena? Depois disso teve uma reunião. Tem uma memória boa danada. Depois disso teve uma reunião para definir a segunda etapa, que era o quê? O diretório de João Pessoa. Isso. A memória da Lena é boa mesmo. Muito boa. E nessa reunião ficou aquela história, vai para frente, vai para trás, eu queria, Manuel queria. E aí culminou com aquele acordo para que Manuel fosse... Mas Maranhão já estava eleito, já era uma etapa vencida. Mas foi uma coisa depois da outra, né? Logo em seguida. Foi para conciliar, foi para arrumar todo mundo. E aí Manuel ficou realmente no primeiro período, nos 2 anos. O outro seria o senhor. E no acordo, feito na presença de todos, e graças a Deus, reconhecido por todo o executivo. Porque além de não ter o acordo cumprido, você ainda passar por mentiroso, aí era horrível, né? A gente imagina só. Mas, enfim, foi assim que se resolveu, foi assim que as coisas aconteceram. E agora, mais recentemente, eu falando com o José Maranhão por telefone, ele disse que estava pensando em renovar o PMDB. E o que era que eu achava? Eu disse, olha, Maranhão, eu não tenho mais ambiente para estar brigando nem discutindo. O que aconteceu para trás, para mim já foi suficiente. Vou manter os nomes, faça como o senhor quiser. Eu não estarei questionando nada. Tanto é que eu nem fui para a eleição. Eu ia lá dizer o quê? Eu não me daria ao luxo de estar lá para fazer qualquer fala que pudesse criar um mal-estar. Em respeito à minha história no partido. Porque se eu fosse falar, eu ia ter que falar o que tem ocorrido. E eu não preferi não ir. E, pacificamente, a chapa foi repetida e Maranhão está aí novamente, mais uma vez, sem a alternância que tinha sido combinada, sem o rodízio que tinha sido pactuado. Você lembra disso também? Quando houve aquela junção, se pactuou que nós iríamos estar reciclando o partido. O próprio Maranhão deu entrevista na época sobre isso, mas preferiu a manutenção. E está aí o resultado. Deputado, eu vou só fazer uma observação. Semana passada eu fui o único aqui na bancada, né? E como eu não vivo política, acho que dei um tremendo fora, que talvez o senhor confirme agora, mas eu disse que não conseguiria ver o senhor em outra legenda que não fosse o PMDB. O senhor tem a marca do PMDB, parece que tatuada, carimbada. Como é que vai ser se livrar dessa marca aí depois de tantos anos? Tem um laser que tira mancha, tira tudo. Eu acho que eu estou muito bem comigo. Estou muito tranquilo. Estou muito sereno. Se eu tiver que tomar a decisão de deixar o PMDB, eu tomarei essa decisão com muita segurança. Com muita segurança, porque eu tenho uma coisa que me dá muita força dentro de tudo isso que aconteceu. É a certeza de que liderança nenhuma nesse estado vai me procurar para garantir o PMDB no seu município. Vai procurar Zé Maranhão, vai procurar um deputado federal, mas Gervásio não.
Gervásio não garantiu em Sapé, porque o pessoal de lá foi tirado sem ele ter tido nem, sem ter dado conhecimento ao Gervásio de que isso ia acontecer. Gervásio tomou conhecimento por onde? Pela imprensa. O pessoal de Alcantil, o pessoal de São José de Caiana, lá em Mataraca, que foi o deputado mais votado do município. Então, o Wellington, isso cria realmente uma fragilidade tremenda. E aí, vamos para frente. O PMDB desses municípios, pelo menos em parte, continua com o senhor, apoiando o senhor. Como é que o senhor resolveu isso? Nessas áreas que o Maranhão pintou e bordou sem o seu conhecimento. Se eu não tivesse uma identidade tão forte com essas pessoas, com essas lideranças, eles tinham me deixado no outro dia. Porque o mínimo que eles iriam dizer, esse deputado é fraco demais. Como é que um negócio desse acontece e nem ele sabia? Mas se o senhor ficar no PMDB, eles não vão dizer isso, não. Esse cara é fraco demais. O PMDB fez o que fez e ele ficou lá. Pergunta difícil. O Hélio chancelou sua ida aí, viu, deputado? Bom, chancelou. Pergunta É tão difícil, viu, Hélio? É tão difícil Pergunta que de gaveta não vale, Wellington. Tem que ser pergunta mais fácil. vamos dar um tempo ao deputado Gervásio Maia, dele pensar nessa pergunta difícil, a resposta aí para o Wellington Faria, para os telespectadores. Vamos ao intervalo, a gente volta já, mas deixa eu registrar aqui desde já a audiência do Ranieri Abrantes, do Juninho Queiroz, do Alexandre Monteiro, o sanfoneiro Alexandre Pé de Serra, o Edivandro Santos, o Ranieri Abrantes já falei, Herbert Fittipaldi também por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Rede Debate, nessa entrevista aqui com o deputado estadual Gervásio Filho. A entrevista já começou quente, aguardamos aí o segundo bloco. O deputado disse que está tranquilo, está favorável. Vamos agora esperar o segundo bloco para a gente continuar essa entrevista. De volta com o Rede Debate pela RCTV, canal 27. Deixa eu pegar aqui o smartphone aqui, porque na semana passada nós fizemos aqui uma enquete, vocês estão lembrados, né? A gente perguntou aqui no Rede Debate qual o cabo eleitoral, quem é que vai fazer a diferença nas eleições em João Pessoa. E trouxemos 4 nomes desses cabos eleitorais. Não está, desde já, vou explicar, não está Luciano Cartacho, porque ele é o candidato. Então eu perguntei, José Maranhão, Cícero Lucena, Ricardo Coutinho, Cássio Cunha Lima. Quem desses 4 seria o candidato mais forte para cabalar votos aqui dentro de João Pessoa? Ricardo Coutinho teve 56%. Em segundo lugar vem Cássio Cunha Lima com 22%. Cícero Lucena e José Maranhão ficaram empatados aí com 11%. Quer dizer, a estratégia do PSB nas eleições deste ano, e isso ficou bem claro no encontro estadual dos pré-candidatos, é colar a imagem dos candidatos à gestão de Ricardo Coutinho. O presidente do PSB, o presidente estadual Edivaldo Rosas, disse inclusive que tem pesquisas internas que apontam, por exemplo, que em Mamanguape 38% do eleitorado vota no candidato que Ricardo Coutinho mandar. Então é um percentual significativo e que bate com as pesquisas que tem o PSB, essas pesquisas internas. Deputado Gervásio, lhe surpreende que Ricardo Coutinho seja hoje apontado como o maior cabo eleitoral dentro de João Pessoa, superando Maranhão e até Cícero Lucena? Não vou falar nem Cássio, que Cássio tem base em Campina Grande. Eu acho que trata-se de um conjunto de fatores. O candidato não é Ricardo. Ricardo vamos dizer, a liderança de proa no PSB. É fato. Estou lhe respondendo aqui de forma muito franca. Claro. Eu penso que o que é que o PSB tem de mais forte para levar para João Pessoa no pleito agora de 2016? A sua própria história. A pré-candidatura de João Azevedo está lançada e João Azevedo viveu, eu digo isso porque meu pai era secretário de Finanças, Lena, na época, e participou de uma boa parte da história do PSB na construção de obras importantes aqui em João Pessoa, naquela época. E depois disso, meu pai não estava mais, João estava, Ricardo tornou a estabelecer um ritmo positivo e bastante positivo. Está lá o Trevo das Mangabeiras, está ali o Centro de Convenções, que é uma obra, puxa vida, faraônica, na verdade, uma obra que é destaque no país, o Viaduto do Geisel e tantas outras obras que, se você
tiver como, se o PSB conseguir levar para João Pessoa, que a volta desse projeto, o retorno desse projeto no âmbito municipal devolverá o mesmo ritmo, isso pode ter um alcance muito forte. E João fez parte desse momento. Faz parte desse momento, não é verdade? Faz parte desse momento. Eu, pelo menos na minha geração, Hermes, na nossa geração, eu não me lembro de um partido, de uma gestão, que tenha, naquele período, conseguido fazer tanta coisa por uma cidade. Eu me lembrava das vezes que ia no gabinete de meu pai, ele até registrando como as coisas estavam organizadas. Naquela época também tinha crise, mas a prefeitura era organizada, tinha dinheiro em caixa, tocava obras, lançava obras, inaugurava obras, como tem feito o governo de Ricardo. Hoje nós estávamos lá em Campina, lançando mais uma obra de mobilidade urbana. Obra de mobilidade urbana, Hermes, nos grandes centros hoje é algo que você não tem como adiar. Não dá para adiar. Eu hoje passei ali naquele trecho do viaduto do Geisel e ali tem um gargalo terrível, né? Então eu penso que tá terrível. Se o PSB conseguir levar para João Pessoa a sua própria história, os avanços são extremamente positivos. Extremamente positivos. Deputado, o senhor acha que o eleitor fará uma opção por candidatos ou por projetos? Eu acho que vai levar em consideração, a história de cada um. Os que estão postos aí já militam na política há muito tempo. O currículo vai pesar. E dentro desse currículo, o que cada um teve como contribuir ao longo desses anos. O poder a capacidade de trabalho. O atual prefeito de João Pessoa, a expectativa que se criou em torno dele foi muito grande. Inclusive eu votei nele no segundo turno, porque no primeiro turno o candidato foi José Maranhão. E a expectativa que se tinha era muito grande. E, assim, eu falo isso de forma muito desprendida. É uma gestão muito apática. É uma gestão que frustrou diversos segmentos da sociedade. Você olha para a área da saúde, é um caos. O Trauminha está afundado. Mobilidade urbana onde? A cidade parou, é fato. Enquanto que na gestão do PSB naquela época, você via as coisas funcionando em cada um dos bairros. É fato também. Quem viveu e ainda está vivendo hoje, lembra disso. Então esse é um debate que vai ser muito importante para que as pessoas possam, de forma madura, verificar quem pode fazer mais pela cidade. Isso no período eleitoral, evidentemente. Na campanha de 2012, Luciano Cartacho era o quarto colocado. O primeiro era José Maranhão, depois quase praticamente empatado com Cícero, né? Depois vinha Estela, na candidata do governador, eram 2 ex-governadores, a candidata do governador para depois ser Luciano Cartacho, como candidato do prefeito. Mas Luciano era um político experiente, com 1 década e meia de campanha, né? Testado nas urnas, versado na tribuna, né? E ligou a imagem dele quando o prefeito Luciano Agra, que estava muito bem cotado, muito bem avaliado pelos pessoenses. Reverteu. Mas nessa eleição agora, o João Azevedo, o candidato de Ricardo Coutinho, embora seja avaliado como um bom técnico por quem conhece ele, por quem trabalha com ele, não vai para a primeira eleição dele. Ele não é um político, né? Ele disse que sabe tudo de política porque convive com política esse tempo todo. Mas uma coisa é você fazer bastidores, outra coisa é você ir para a rua. Você acha que ele tem condições de repetir esse feito, já que na última pesquisa publicada, ele era também o último colocado desse pilotão que tem chance, né? Que tem partidos fortes, né? Ele era o último colocado. Você acha que ele tem condições de dar essa guinada? Vou pegar um gancho no seu raciocínio que é bastante lógico. Não podia ser diferente para quem conhece tanto a política da Paraíba. Você disse aqui agora, Lena, que Luciano Cartacho atrelou o projeto dele eleitoral, a proposta de campanha, em Luciano Agra. Luciano Agra estava continuando um projeto. Que projeto?
De quem? De que partido? Luciano Agra estava num tempo bem mais curto, bem menor, do que o seu antecessor, que quem era? Ricardo Coutinho. De uma gestão extremamente operosa. Acabamos de falar sobre isso aqui. E tem mais um detalhe. Naquela época eu tive acesso a uma pesquisa qualitativa que foi feita, e antes do registro das candidaturas, e nós debatemos isso dentro do PMDB. O eleitor de João Pessoa dizia que queria algo de novo, que queria experimentar um nome que pudesse oxigenar a política na cidade, no município. Tratamos isso no PMDB várias vezes. Eu não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso. Mas a cúpula do partido lembra disso perfeitamente. Então, voltando aos tempos atuais, da mesma forma que das coisas que ocorreram, dos cenários que se desenharam em 2012 e da evolução das candidaturas, hoje você tem a pré-candidatura de João atrelada a esse grupo, que tem essa história, com uma diferença muito forte. Cartacho não tinha vivido a história de Luciano Agra. João Azevedo viveu a história. Na hora que ele sentar numa mesa dessa, num debate, e for provocado, no bom sentido, para tratar sobre os temas da cidade, é possível, se ele tiver uma boa desenvoltura, eu acredito que terá, e se ele falar apenas o que viveu, eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito positiva. Muito positiva. Agora, é difícil você prever outras coisas, não é verdade? Ele é um excelente técnico, extremamente preparado para administrar uma cidade do porte de João Pessoa, conhece a cidade de João Pessoa. Agora, é claro que o pleito eleitoral, ele depende de uma série de fatores. Tem campanha que é a razão que predomina no voto do eleitor, tem campanha que é a emoção que predomina, não é? Desse cenário do Brasil de hoje, mas né? depois que tem Lava Jato, que tem crise econômica, que tem crise ética, crise política. O que é que você acha que vai dar na eleição desse ano? O que vai predominar? Sabe? O voto emocional ou o voto da razão? As pessoas têm pensado muito nisso. Têm pensado muito nisso. A maior prova foi o pleito de 2014. Se você fizesse uma pesquisa e perguntasse ao eleitor quem você acha que vai se eleger governador da Paraíba, as pessoas achavam que quem ia ganhar a eleição? As pesquisas da época diziam que era Cássio Cunha Lima com todo 126 mundo mil pensava votos de diferença. Disparado, né? Venceria as eleições. Mas as pesquisas tinham informações que mostravam que poderia mudar. Eu mesmo fiz inúmeras colunas mostrando isso. Que a avaliação de Ricardo era tão alta na época, quer dizer, era mais de 56%, que essa avaliação da gestão dele poderia ser revertida em voto. Ele poderia trabalhar, e foi só o que deu. Então, quando duas forças polarizadoras, duas lideranças fortes, mas quando foram para o debate de ideias, o debate de propostas, a história de cada um, o currículo de cada um que nós falamos aqui, quem venceu o debate? Quem venceu o debate daquilo que cada um teve a oportunidade de fazer? Indiscutivelmente foi Ricardo. Tanto é que ele foi crescendo, encostou, quase passa no primeiro turno. No que teve o segundo turno, aí a coisa quase passa não, foi evoluiu. Um pouquinho longe ainda, quase 140 mil votos. Não, a diferença foi pequena. Para o eleitorado, no primeiro turno, a diferença de Cássio quase 2 pontos percentuais. Não foi muita coisa, não. Se você considerar metade de um lado para o outro... Nilvando Dia está perguntando aqui, deputado, por que Ricardo Coutinho não apoia um candidato do PMDB? Aonde? Nilvando está perguntando aqui, por que o governador Ricardo Coutinho não apoia um candidato do PMDB? Uma liderança do PMDB mesmo. Aonde? Eu acho que em qualquer município, não? Ele está perguntando. Na Paraíba, olha, eu fiz até uma coluna com a fonte do PMDB mostrando que o placar de Ricardo Coutinho com o PMDB está desproporcional. O PMDB votou, desde que Ricardo tem um partido dele para chamar de seu, né, de 2004 para cá, ele disputou 4 eleições,
certo? 2 de prefeito e 2 de governador, e o PMDB apoiou 3. Só não apoiou em 2010, quando ele confrontou José Maranhão. Mas nas outras 3, as 2 de prefeito e essa última de governador, ele contou com o PMDB. E ele, ao contrário, só apoiou o PMDB uma vez, em 2006, quando o Maranhão disputou o governo do Estado contra Cássio Cunha Lima, né? Esse PMDBista argumentava o seguinte, né? Que tipo de reciprocidade propõe o PSB ao PMDB? Porque se reciprocidade significa você retribuir de forma mútua, né? Equilibrar. E aí o placar estaria em 3-1. Não seria, aí ele diz, não seria a hora do PSB retribuir ao PMDB. Mas é melhor e que vocês votar? sejam mais específicos na pergunta, porque vocês estão perguntando de forma muito Sim, genérica. porque não é muito. Onde é que está a reciprocidade? O que vocês querem saber? Pra eu A falar aqui? reciprocidade para o PSB é Cerro diferente do dicionário. Hein? O que significa reciprocidade? Porque o PMDB votou 3 nele. Ele só votou 1 no Reciprocidade PSB. com relação a quê? A eleição. Apoio. A eleição. Apoio. Isso. Mas Você é especificamente muito com relação inteligente, aonde? mas Não, nós calma. somos 3 contra 1. Eu estou notando. A gente vai lhe botar na parede. Mas não tem problema. Se o deputado Gervásio Maia fosse o candidato a prefeito de João Pessoa, que tem sempre teve uma grande votação aqui, se o PSB apoiaria a candidatura Isso. dele? O PMDB não deixou que eu fosse nem presidente do diretório, que há 10 anos eu reivindico. Como é que eu vou ser candidato a prefeito? O senhor está muito... Vamos cair na real. O senhor está muito bom de resposta hoje, viu? Vamos falar sobre coisas possíveis, não vamos falar sobre as coisas que são impossíveis. Existe, e eu falo na minha base, aliança, apoio do governador Ricardo à liderança do PMDB. O pré-candidato lá em Caiçara é do PMDB e terá o apoio do PSB. A pré-candidata, que tem direito à reeleição lá em Logradouro, é do PMDB. Terá o apoio do PSC. Vamos falar dos 10 municípios maiores do Eu Estado? pedi para vocês me perguntarem. Vocês não Aqueles querem me que- perguntar? Não, Pedi para ser mais específico, né? Você está Empate falando em relação daqueles aonde? que não tem peso político. Mas em né? Patos tem 2 vereadores lá do PSB, que a missão de Edivaldo Rosa é convencer os 2 a apoiar Chica Mota. A orientação, e eu já vi o governador falando sobre isso, a orientação, o desejo, a intenção é que aqueles que acompanharam o PSB estejam acompanhando a candidatura do PMDB lá em Patos. Digo isso porque já vi o governador falando em várias reuniões. Menos em Campinas. Não, em Campinas é porque... Helena, deixa eu te dizer. Adriano é aliado e amigo de veneziano. Dentro da tese de Zé Maranhão, todos os partidos têm o direito de ter sua candidatura própria, mesmo que seja um nome que vá de encontro à aliança. Aí eu discordo. Mas no caso de Campinas, por exemplo, se eu fosse candidato a prefeito em João Pessoa, ou Zé Maranhão pelo PMDB, eu não sou nem quero, nem posso. Ô, deputado. Mas me diga uma coisa. Nem deixam, O né? que era que o governador Ricardo poderia dizer? Não iria dizer nada, porque é um direito. Não, Lena, é uma questão de mas consenso. A questão é o seguinte, o que eu lhe pergunto é, não existe uma diferenciação em política, a atividade é tão ingrata, é tão feroz, é tão... Porque eu tive em Campinas na eleição de 2014, certo? A eleição foi no dia 5 de outubro, no dia 8 de outubro o PMDB já estava anunciando apoio a Ricardo Coutinho, oficialmente na presença de Dilma, de Michel Temer, né? Quem levou o PMDB, você sabe disso mais do que eu, foi o candidato Vital do Rego, Olha, deixa eu te dizer. que precipitou O as coisas de PMDB um modo tal que evitou que o PMDB fosse para Cássio. E Veneziano, e não só foi isso não, no outro dia Veneziano foi para a rua. Ele estava deputado federal eleito, o mais votado de Campina Grande. Ele foi fazer aqueles arrastões na rua de Campina, de bairro em bairro, de porta em porta, pedindo voto para o candidato que não era da terra, contra o candidato da terra. E aumentou do primeiro para o segundo turno a votação de Ricardo Coutinho em 21 mil votos em Campina. 5,75% a mais, pontos percentuais a mais do que no primeiro turno. Deixa eu te dizer. Aí, ainda, 500 dias depois desse fato, quer dizer, do anúncio do apoio, certo? Aí o cara vai e lança um candidato, porque o PMDB de João Pessoa, porque Maranhão, porque não sei quem. Me perdoe, mas na minha cabeça, reciprocidade é diferente. Deixa eu te dizer.
É do jeito que está lá no dicionário. Você sabe por que o PMDB votou em Ricardo? Diga. O PMDB estava na chapa de Dilma. Ricardo, no segundo turno, estava se propondo a votar em quem? Em Dilma e no PMDB, Michel Temer. O que foi que aconteceu? A cúpula nacional procurou. Ricardo ia votar Calma, de todo peraí, jeito, Helena, que não calma, ia não. votar em Ela quer Aécio falar. Neves, não. Ela quer falar e responder. Mas deixa eu falar só um pouquinho. Eu quero já. restabelecer a verdade. Não, mas peraí, eu não posso nem falar? Deixa eu dar a minha opinião. Senão não adianta nem você me perguntar. Olha, Ele quer que eu não pergunte. Vocês estão notando a estratégia não, dele? eu tô querendo apenas deixar as coisas bem claras. Porque esse tipo de joguete, de tentar colocar veneziano contra o PSB, ele só agrada ao outro lado. Isso não vai funcionar. Eu nem sei te dizer se a candidatura de Adriano não vai ser um fortalecimento na frente dos grupos. Eu não sei te dizer, pode ser que seja. Porque se Vital não tivesse sido candidato, mas eu já estou derivando, mas vou voltar, talvez a gente não tivesse tido segundo turno na Paraíba. Talvez não tivesse tido segundo turno na Paraíba. A candidatura de Vital, pequena, mas fortíssima para a chapa proporcional, porque ela fortaleceu a proporcional, fez com que nós tivéssemos aquele resultado. Então eu não entro nesse jogo de precipitação, eu não entro nesse jogo de intriga. Adriano Galdino é do PSB, tem o direito de ser candidato. Se José Maranhão quisesse ser candidato em João Pessoa, o PSB não teria o que dizer. Se eu tivesse o direito de pleitear dentro do partido e o partido aceitasse, Ricardo não ia ter o que dizer, porque se ele tivesse me vetando, ele não estaria sendo correto comigo. Tá certo? É um direito meu. Mas tudo dentro da lógica, do cenário. Mas sem falar em reciprocidade. Agora, deixa eu te dizer. Esquecendo a palavrinha reciprocidade Você- e a outra, fidelidade. você- Duas coisas. Você está fazendo a sua avaliação e eu Não, respeito a sua. Ivené nem faz essa avaliação, viu? Não, eu não sei se É a você... minha, que Não, eu não acompanhei sei. os fatos Deixa eu políticos. dizer, eu não sei, você tem sua opinião, mas eu estou dando Com a o minha. PMDB no governo, com Então, a mãe o dele PMDB secretária, não sei como é que ele fica. O né? PMDB optou por Ricardo por quê? Primeiro, a Aliança Nacional, ao lado da opção que mais tinha história de trabalho pela Paraíba, e o próprio cenário político, de polarização política vivida pelo PMDB. Ora, você já imaginou se Veneziano tinha como estar apoiando Cássio no segundo turno? E foi por isso que Vital não É mesmo que recorreu. você propor misturar água e óleo e prometer que estarão misturados. Para sempre. É uma questão de cenário, Lena. Eu sei. O cenário, Mas o cenário... o ato houve. Calma, Lena. Você não consigo nem raciocinar, Vá, porque fala. eu não tenho a mesma rapidez sua, então eu levo uma desvantagem tremenda. É porque Deixa eu houve, pelo menos houve pensar uma um pouquinho. manifestação de apoio, houve É uma luta, ação viu, de Wellington? veneziano e agora há uma demonstração contrária. Lena, deixa eu te dizer, então, dentro desse cenário, Então, essa o caminho do reciprocidade e PMDB em fidelidade em política eu não 2014... É por isso que você não está na Jamais, política. É por isso que você é jamais. jornalista. É Isso. exatamente por isso. Mas deixa eu te dizer. Então, em 2014, o cenário era esse para nós. E o que aconteceu com o PMDB depois da aliança? Já falei aqui. Nabô, eleito primeiro secretário da Assembleia. Porque precisava, Calma, não foi Gervásio- não foi um gesto de grandeza, não. Sim, Helena, foi mas- um gesto não, de Helena. extrema inteligência Não, e de Helena. habilidade política. Lena, Sem ma- vocês mas não Lena, tinha ganho. Mas, Lena, quando nós Sem estávamos... sua ação Helena, pessoal quando naquela nós- chapa que eu acompanhei Helena, todinho os deixa eu te dizer. bastidores da disputa na Assembleia. A articulação... Sem a sua articulação, sem o seu jogo de cintura, sem os seus relacionamentos, não teria havido a vitória de Adriano. A boa articulação, a boa construção, traz bons resultados. Diferentemente de histórias que você viveu ao meu lado. Quando naquela época Zé Maranhão assumiu o governo e nós não tivemos a indicação da vaga do Tribunal de Contas e ainda entregamos a presidência da Assembleia a um integrante do PSDB. Nem lutamos para ter um PMDBista ou algum aliado da base do governo na presidência da Assembleia. E as consequências vieram bem rápido. Eu estou falando disso. Claro que foi um Divisão. conjunto de coisas. Claro, você acha que se o governador Ricardo não reconhecesse o valor de Nabô, o valor do PMDB, o meu valor, o valor dos outros integrantes, ele não teria apostado?
Por que Ricardo fez toda a questão de trazer a Olenka para a Assembleia? Tinha a obrigação de fazer isso? Não tinha. Por que o PMDB ocupa cargos de primeiro escalão? Quantos ocupa? Será que acha que isso é pouco? Quanto? Eu não sei quantificar, porque quem tomou conta disso maciçamente foi o presidente da minha legenda, José Maranhão. Você não tem nenhum? Tem um. De expressão tem um. Tem uma pessoa na diretoria do Prodetur. Evidentemente que há algumas acomodações nos municípios, onde nós atuamos politicamente, porque o governador, nesse aspecto, tem sido extremamente correto. Deputado, o senhor como PMDB... Mas então, só para finalizar, Roberto, eu vejo a reciprocidade. E não vou entrar nessa discussão de Campina Grande por esse caminho. Porque já ouvi do deputado Adriano, já de ontem para hoje, dizendo: os partidos são aliados. Poderemos estar juntos no segundo turno. É um município de 2 turnos. O senhor acha que o PMDB foi ingênuo em acreditar que seria veneziano? Porque eu disse no Correio Debate, no dia que o presidente da Assembleia transferiu o seu reduto, como é que chama? Domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral para Campina, para mim ficou claro ali. Também. O senhor acha que aquilo já não era um recado, estão chorando à toa? Você nunca me pegou mentindo. Pelo menos até aos dias atuais. Ela também não. Hermes também não. Graças a Deus. Ninguém aqui nessa mesa. Porque se já tivesse me pego escorregando, já estavam aqui passando o recibo para mim. Deixa eu te dizer. Esse tema sofreu uma mudança. Estou dizendo isso aqui pela primeira vez. Só por conta da sua pergunta de gaveta, a segunda. Na vinda de Michel Temer. Agora eu vou jogar para você. Veja a fala de cada um dos que lá estavam e faça uma avaliação. Não faça isso Uma não. coisa sempre tem a ver com a outra. Entregue. O partido é um só. Entrega aí pra O que gente. foi que calma, teve na não, vinda não. de Michel Temer? Não, procure ver Não, o que começou- foi que cada um falou. O que foi que cada um falou. Eu não Não. estava lá, eu fiz questão de não ir. Mas, por favor, Porque a não pesquisa existia- demora. Calma. Diga aí, antecipa a gente. Não, porque você está muito acelerada, muito apressada, ansiosa. Não Você quer fica dar calma. nenhuma jogada. A partir dali, Você quer A igual partir Ricardo- dali- virou Ricardo Coutinho, a partir é? dali, do Só quer discurso da cúpula do PMDB, as coisas mudaram. Mas eu não sei se mudaram para pior ou para melhor. Porque eu não sei dizer se esse novo cenário em Campina, com a candidatura, que é uma coisa certa já, porque eu conversei com o Adriano hoje, a candidatura dele está posta e não existe marcha ré. Mas eu não sei se dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu acho que vai ser bom. Eu acho. Achismo. Como eu defendi que a candidatura de Vital era a única saída de sobrevivência nossa. Um monte de gente discordava. E o resultado veio. Falo isso com toda a franqueza do mundo. E eu digo a você, se o PMDB, Helena, me permita lhe dizer isso, deixa de decidir por colegiado, para que as decisões sejam tomadas por uma única pessoa, não queira me dizer que isso não tem reflexo por todo canto. Estou aqui eu nessa situação. Ou não é assim? Claro que é. Quem está dando as cartas é Zé Maranhão. Se Zé Maranhão tivesse dito que João Pessoa, para ser candidato, tinha que estar dentro do cenário do partido, e quem quisesse se habilitar, ia ter o direito dentro do cenário. Manuel não é do cenário. Manuel é do outro lado no cenário. Manuel, Qual é o outro se lado? estiver numa eleição de 2 turnos, se houver segundo turno em João Pessoa, a única opção que está descartada previamente é o PSB. Diferentemente de Campina. Mas muito diferente. Então, Lena, é preciso analisar as coisas Você acha que... com o coração tranquilo, sem Pô, quando não tem interesse em assodamento. Não, você não tem, claro, eu sei disso. Deixa eu lhe perguntar Mas uma você não é coisa. política, você é Não. jornalista. Me diga uma coisa, qual é a consequência disso que você está, dessa situação? Né? Você acha que caminha para quê? Né? Acho que se houver se houver habilidade dos dois lados, Não, tanto de Adriano quanto de Veneziano,
se os dois tiverem habilidade para conduzirem a Não, campanha mas em bota Campinas... João Pessoa nessa mistura aí. Mas João Pessoa está fora do... Não, mas estou dizendo, esse cenário em que o PSB e o PMDB vão se confrontar em João Pessoa, em Campinas, em Bahia, em Santa Rita. Mas João em Pessoa Cabedelo, não existe possibilidade. em Sapé. E quem foi que referendou em Guarabira. esse cenário de João Pessoa? Aí eu pergunto. Quem foi? Não, eu quero. Não, calma, quem referendou? Quem referendou, Eu Lena? quero saber sua opinião. Quem referendou? Não, eu sei quem referendou, você já disse. Eu quero saber sua opinião. O que é que. Para onde vai levar, certo? Essas decisões que estão sendo tomadas agora, para onde caminham essa relação PMDB-PSB? O deputado Gervásio Maia responde daqui a pouquinho, porque a gente vai a um intervalo, mas antes eu registro aqui a audiência da Cristiane Carvalho, do Antenor João, da Alexandra Rose, da diretora comercial aqui do Sistema Correio, Paula Gentil, está aqui também nos acompanhando. A gente vai a um intervalo, é rapidinho aí, a gente volta nessa entrevista com o deputado estadual Gervásio Maia Filho. Fique ligado, o programa hoje está passando rápido, está bom demais. E daqui a pouquinho a gente vai trazer informações de Brasília com Edinho Magalhães, ele que tem novidades sobre a disputa pela liderança do Partido Progressista. O presidente nacional do PP, o senador Ciro Gomes, Ciro Nogueira, do Piauí, tentou negociar, propôs um rodízio entre Aguinaldo Ribeiro e Cacá Leão, que é o deputado federal lá da Bahia, mas parece que não teve muito sucesso não. Edinho Magalhães vai trazer aí as informações direto de Brasília, ao vivo pela internet. Fique ligado, voltamos em seguida, rapidinho o nosso intervalo. Bom, de volta com o Rede Debate pela RCTV, vamos para o terceiro bloco. Hoje a entrevista aqui está bombando com o deputado estadual Gervásio Maia Filho, que ainda está no PMDB. Vamos continuar a entrevista. Lena Guimarães deixou aí uma pergunta no ar. Diga isso assim, bem mesmo. Ainda, não é isso, Lena? Está no PMDB. Lena Guimarães deixou uma pergunta aí no ar para o deputado Gervásio Filho. Lena Guimarães perguntou sobre a relação, não é isso, Lena? Não, eu quero saber, eu perguntei ao deputado se essas candidaturas, esses confrontos, né, que estão no cenário aí, João Pessoa, Campina, Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Guarabira, entre PMDB e PSB, candidatos dos dois se confrontando, se eles podem estragar essa relação que eles construíram a partir do segundo turno das eleições de 2014. Para onde vai essa relação em razão desses confrontos anunciados? Se o PMDB insistir, a cúpula do partido insistir nos erros que estão postos, porque ainda tem prazo, as coisas podem ser corrigidas daqui para as convenções. Se o PMDB conseguir avaliar os erros que estão postos, a situação é uma. Se insistir nos erros, o partido pode sair menor do pleito eleitoral de 2016. Pode sair dividido. Quais são esses erros, deputado? E o senhor ficaria no PMDB se corrigisse os erros? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, né? Outra de gaveta? É difícil você, voltando, né? Quer dizer, eu vou de trás para frente. Eu não estou dizendo que vou sair, primeiro. Você está tentando me jogar uma fazendo uma leitura casca de banana. Né? Está tentando me jogar uma casca de banana. Primeiro, eu ainda não tomei essa decisão. Segundo, eu quero te dizer que para que eu possa tomar a minha decisão de ficar ou de sair, é preciso que eu tivesse a garantia de que eu ia poder voltar a confiar na cúpula do meu partido. De que iria ocorrer reciprocidade. E eu realmente te digo que eu não sei como é que isso pode acontecer. Com relação a esses outros episódios, é para o bem e para o futuro do PMDB. Se o PMDB acertar, ele chega forte, como aconteceu em 2014. Se errar, sai dividido. Tem uma corrente que está se formando, que não é a corrente de Campina Grande nem de Patos. Não é. Essa corrente que está sendo alimentada aqui por José Maranhão, com relação ao Manuel Júnior,
é a corrente do PSDB. É fato. Se isso prosperar, vai ser complicado, porque se Maranhão alimentar isso e de repente essa coisa avançar para o PSDB, eu não enxergo Campina Grande é água e óleo. E isso pode culminar com a última divisão do partido, porque o partido não aguenta mais mais uma segunda divisão. O partido só aguenta mais uma. Já teve duas, né? Não, já tivemos outras. Nós éramos 24 deputados estaduais. Quantas divisões nós não tivemos? Quantas pessoas de peso nós não perdemos? A próxima divisão aí é o fim. É o fim. E eu torço que isso não aconteça. Eu torço que o PMDB possa, na pessoa de José Maranhão, acertar e manter o que eu vejo como mais importante, que é a identidade, Helena. A participação A identidade do PMDB que não no possa governo permitir, tá em que não risco. possa permitir questionamento de dubiedade, Wellington. Eu desejo só isso. A participação do PMDB no governo está em risco? Quer dizer, esses cargos que o PMDB ocupa. Olha, se eu fosse subir, hoje tem e amanhã pode não ter? se eu fosse subir no palanque de um candidato numa eleição, num município que tem eleição em 2 turnos, eu tinha que renunciar à aliança com o PSB e até mesmo a presidência da Assembleia. Porque isso foram questões que foram acontecendo fruto de quê? Consequência de quê? Da aliança. Eu não me permitiria subir no palanque de Manuel Júnior ou ir para um encontro com ele em que até o presidente do PSDB está do lado. PSDB e PMDB. Como é que ficaria minha imagem perante a opinião pública? Iam dizer, e aí, qual é a de Gervásio? Está de que lado? Está com quem? Eu entregaria tudo. Muito embora essa possibilidade de estar nessa linha, para mim, eu prefiro deixar a política. Eu prefiro deixar a política. E se eles não entregarem? Você acha que o governador, ele... Eu vou ficar na torcida que o PMDB crie juízo, o PMDB é a cúpula do partido, não é o PMDB como um todo, não, porque seria injusto. O PMDB é um partido que tem representação por todo canto. E tem muita gente boa no PMDB. Muita gente decente, muita gente comprometida. Você sabe disso, Lena. Mas a cúpula não está fazendo o bom dever de casa. Não está dando um bom exemplo para os seus. Eu lamento muito isso. E torço que ainda tem prazo. Que o partido não se projete de forma negativa. Essa corda vai ser esticada até o que mês? Até o mês das convenções? Eu não tenho participado da vida do partido. Se eu não converso com ninguém lá, como é que eu posso te dizer alguma coisa? Outro dia desse, Nilda Gondim me chamou para ir para um evento do PMDB Mulher. Zé Maranhão me hostilizou lá. Fez uma fala, quando terminou de falar, que eu peguei no microfone, ele se levantou e saiu. Mal falou comigo. Mas ele é o presidente do partido. Ele é o presidente do partido, então eu não tenho tido essa interação. E é melhor que você chame alguém que seja considerado, alguém que o partido tenha apreço. Talvez até o próprio deputado Manuel Júnior, porque são esses os novos valores do PMDB. Vale quem age dessa forma. Mas eu não vou agir, não. Nunca. Prefiro, repito, deixar a política. Okay. Como é que Ricardo, na sua visão, reagiria, por exemplo, a um guia eleitoral com o Manuel Júnior detonando ele? Talvez da mesma forma que você. Eu? Talvez da mesma forma que você. Tomando a decisão que tem que ser tomada, evidentemente. Dependendo do contexto e do que você queira dizer, eu não sei se é de manutenção de aliança, se é, enfim. Não depende do prisma. Não depende do prisma. Mas eu particularmente não aceitaria, mas eu não posso falar por Ricardo. Eu não posso falar por José Maranhão. Eu falo por mim. Se você perguntar o que é que você faria, eu ia lhe dizer, não, mas eu não sou governador. Se eu fosse governador, o que era que eu faria? Eu ia sair por aí até para evitar uma resposta mais dura que possa acirrar um pouco mais aquilo que não deveria estar acirrado. O PMDB era para estar se fortalecendo dentro dessa linha, das oportunidades que o povo paraibano concedeu mais uma vez, mesmo diante da adversidade que nós enfrentamos. O resultado foi extraordinário. Nós tivemos uma vitória muito positiva no partido. Eu atribuo muito isso ao então senador Vital. Vital foi muito corajoso.
Bom, deixa a gente dar um tempinho aqui nessa entrevista com o deputado Gervásio Maia Filho, porque nós vamos para Brasília conversar com Edinho Magalhães. Lá também tem muita articulação de bastidores. O Partido Progressista decide essa semana, ou tenta pelo menos isso, decidir a liderança do partido, da bancada na Câmara Federal. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro é quem disputa essa liderança com Cacá Leão, que é lá da Bahia. O senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, presidente nacional do PP, está tentando uma negociação, um acordo entre os dois candidatos, mas parece que não está fácil, está braba a situação. Edinho Magalhães, boa noite. Boa noite, Hermes, boa noite aos companheiros, colegas da bancada, a Lena Vieira, ao Wellington e ao nosso amigo deputado, muito admirado e respeitado, Gervásio Maia. Hermes, aqui fica um clima de expectativa muito grande essa semana em Brasília. Tem senador que foi preso voltando para o Senado, tem essa Operação Lava Jato que pega em cheio a campanha de 2014 da presidente Dilma, e tem a expectativa envolvendo o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro com relação à disputa da liderança do PP próxima quarta-feira à tarde. Eu estive conversando com ele na última sexta e hoje por conta de um entendimento que o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, me confidenciou no último sábado, no encontro que nós tivemos aqui em Brasília. Ele espera poder intervir na disputa para não rachar o partido e acontecer o que aconteceu com o PMDB da Câmara Federal, que hoje é o partido mais partido do país, pelo menos dentro do Congresso Nacional. Então, o senador Ciro Nogueira falou de uma tentativa de acordo onde poderia se comprometer com a liderança em um ano para o grupo do Cacá Leão e o outro ano para o grupo do deputado Aguinaldo Ribeiro, contemplando os dois. Isso, em primeiro lugar, coloca por baixo a tese do plano B, que se cogitou o Ministério da Integração Nacional para uma indicação política. Hoje, o ministro Gilberto Ock é um técnico, é um gestor proveniente da Caixa Econômica Federal, mas se cogitou isso tudo por conta de boatos, inclusive, de uma eventual licença médica que ele vai tirar para tratar de um problema de saúde. Mas, fato é que, conversando hoje com o deputado Aguinaldo Ribeiro, não há ainda um clima para poder se fechar algum acordo com relação ao futuro, com relação a 2017, vez que Aguinaldo acha que o grupo de Eduardo da Fonte e de Cacá Leão já não manteve o compromisso este ano de continuar na liderança, quiçá ano que vem. Então, o presidente Ciro Nogueira teria aí uma árdua tarefa para tentar, primeiro, convencer o grupo de lá, para depois voltar para conversar com Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo me falou que está firme nessa disputa e que é candidato a líder do PP próxima quarta-feira na eleição às 15 horas. Hermes. Ok, Edinho, daqui a pouco a gente retorna a Brasília para trazer mais informações. Nós aqui estamos nos estúdios da RCTV com o deputado estadual Gervásio Maia Filho. Eu conversei por telefone quando o deputado admitiu a possibilidade de deixar o PMDB, numa entrevista aos jornalistas que cobrem a Assembleia Legislativa. Conversei por telefone com o deputado Tróculo Júnior e perguntei se ele também estava preparado para sair do PMDB. E a resposta de Tróculo é o seguinte: eu sigo o que Gervásio Filho seguir. Se Gervásio Filho ficar no PMDB, ele fica. Se Gervásio Filho for para o PSB, ele também vai para o PSB. A gente já pode mandar Tróculo Júnior arrumar as malas, deputado Gervásio Filho. A rural vai passar. Não, ele quem está perguntando. Traga ele aqui. Se quiser trazê-lo aqui junto comigo, a gente pode até ele disse que segue o deputado Gervásio Filho. Mas eu não falei com ele, eu não posso adiantar qualquer posição de Tróculo, sobretudo porque eu não sei nem o que eu vou fazer da vida, valer o que o Tróculo vai fazer. Deputado, o senhor está com um convite do governador do estado, que está muito bem das pesquisas, em tudo. E o senhor está dizendo que não sabe o que vai fazer da vida, deputado? Imagina outras figuras. Mas logo mais eu posso vir dizendo a você o que é que eu vou fazer. No meu ranking de inteligência, que vai de 0 a 10, Ricardo Coutinho tem 12. Se ele perder Gervásio nessa janela, eu vou rebaixar ele. Ô, Lena, qual é o prazo da janela, Lena? 19 de março. 19 de março. 19 de fevereiro foi o dia da publicação da PEC 91. São 30 dias a contar do dia da publicação. Então, até o dia 19 de março ela fecha. Tem um tempinho ainda, né? Ela fecha para quê? Para mudança de partido sem cobrança de fidelidade.
ela disse que durante 30 dias, a contar do dia da publicação, certo? É permitida a mudança de partido sem nenhum risco de perda de mandato. Não é bem assim, não. Eu acho que Ela fala em desligamento do partido. Sim. Troca de partido. Não, desligamento. Sim, troca de desligamento. Político não fica Cadê sem desligamento? partido. É Sair. deixar do partido. Desqualificação. Não, deixar do partido. Mas ingressar em outro. Não, não fala nisso. Diz que você tem 30 dias para deixar o partido, para se desligar do partido. Quer dizer que o senhor entender que não pode... Não, é o que está lá na publicação da promulgação. Então você acha que pode ficar O promulgado, desfiliado sim. sem É o que está posição? dito. É porque ele está falando de uma segunda Legalista. janela que Não, está não está lá dizendo isso. Não. É porque ele está falando na Na brecha da segunda 30 janela dias antes Não, do não, prazo não, eu tenho- de um ano de da um ano da eleição. eleição. Eu tenho aqui. Ele está falando dessa possibilidade. Mas Olha, a tem uma PEC, cópia ela aqui. Tem eu a também tenho segunda a PEC. janela. Olha, o que é que ele diz aqui, se me permitirem. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo esta filiação considerada para fins de distribuição Do tempo. dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de televisão. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor, tal. Ou seja, pode ficar sem partido. É o que está dizendo aqui. Pode ficar sem partido e aguardar. Já é um mais pouquinho. polêmico? Hein, Tá Helena? dizendo E aí, aqui. Helena? E Não, você? eu ainda continuo achando que Ricardo Coutinho não vai porque perder ele- essa, ele- porque Mas é uma também- oportunidade. Olha, é juntar, né, como diz a sabedoria popular, a fome com a vontade de comer. Né? Porque ele vai ser o futuro presidente da Assembleia. Ele está eleito, ele toma posse no dia 2 de fevereiro do próximo ano. Quem vai comandar a eleição, no ano da eleição, é ele. E Ricardo Coutinho, se quiser um novo mandato, ele vai ter que se desincompatibilizar. Pode antecipar. Então, ele que a partir de fevereiro é o segundo, a primeira na linha de sucessão é a vice-governadora, depois é ele, passa a ser ele, né? Ele vai ser o primeiro, né? É. O substituto. Isso. Ricardo Coutinho vai perder isso? É. Ele pode antecipar em um mês, né? Essa Pois posse na é. Assembleia, né? Raposo, se, como é o se governador, Adriano não vai Galdino perder, for não. o eleito lá em Campina Ele Grande. vai, e não é só isso, vejam a diferença para Ricardo Coutinho, que tem sido ter um aliado na presidência da Assembleia, né? Um partidário. Né? Isso aí ele tem, independentemente de questão Não, partidária. eu sei, mas aí Independentemente. ele vai ter muito mais segurança se você Segurança estiver dentro. comigo ele tem integralmente, porque eu não sou de correr da raia. Compromisso é compromisso. Eu tenho que zelar pelo meu CPF, eu tenho que zelar pelo meu currículo, pelo meu nome. Jamais cometeria um ato que pudesse fugir daquilo que foi construído no segundo turno e as consequências dessa construção, Wellington. Porque se eu fizesse um negócio desse, num momento tão curto que é a passagem pela presidência da casa, eu estaria desconstruindo toda uma vida de dedicação e de compromisso. Eu jamais faria isso. E Ricardo sabe disso. Mas é uma segurança Questão partidária a não dá mais. segurança de nada. É uma segurança a mais. Em política, na vida, tudo que você tem hoje em termos de segurança nunca é demais. Certo? Nunca é demais. Parece que você está torcendo. Eu? Estou torcendo para você sair? Parece que está. Não, deputado. Você fez uma fala, então... Esse Tá é meu torcendo. estilo, é meu jeito de falar. Ela está torcendo por uma boa manchete, uma boa Com coluna. certeza. Aí, com Só certeza. isso. A minha torcida é essa. Registrar aqui a audiência do Wellington Moura, do Patrick Pires, que está nos assistindo, deve estar lá em Campina Grande, grande para Patrick. E também a do... Deixa eu olhar aqui o nome do rapaz aqui, senão eu esqueço. Né? Sim, o Rinaldo Maranhão está dizendo aqui uma entrevista muito palpitante. Parabéns a todos pela entrevista aqui no Rede Debate. Deputado, no eventual e possível segundo turno, João Azevedo e Cartacho, pela experiência que o senhor tem dentro do PMDB, o senhor acha que o PMDB vai para onde? Não, essa não foi de gaveta, não. Essa é óbvia. Quem comanda o PMDB? Zé Maranhão. Não. Alto lá. O PMDB? Zé Maranhão entregou o PMDB de João Pessoa a quem? Manuel 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 Júnior? Quem tem um controle total e absoluto do PMDB de João Pessoa? Manuel Júnior. Então o senhor acha que
Para onde ele disser que deve ir, o partido vai todo Quem inteiro. vai decidir é Manuel Júnior. Mas, deputado, Ou tem você acha que Maranhão vai fazer uma intervenção? Então ele no vai para curso de qualquer uma- lado, menos para o lado de Ricardo Coutinho. O PSB, na minha opinião, não é opção nas alternativas de Manuel Júnior. Então o senhor acha que Manuel Júnior é. tem a unanimidade do PMDB Por municipal? quê? O que foi que levou a isso? Você que é PMDBista, que conviveu esse tempo todo, que acompanhou a gestão de Ricardo, a ida dele, a indicação dele como vice de Ricardo pelo PMDB, o rompimento dele com o PMDB para se eleger deputado federal pelo PSB, Talvez o tenha sido rompimento porque... e a volta dele para o PSB. O que foi que houve aí nessa história aí? Talvez tenha sido porque Manuel, ele tem algumas atitudes que às vezes constroem esse tipo de coisa. Por exemplo, ele fechou com o Vital para a candidatura de governador. Numa mesa redonda como essa. Votou em Cássio. Quando lhe foi conveniente, deixou o PMDB. Quando lhe foi conveniente, pediu para voltar para o PMDB e o PMDB lhe recebeu de tapete vermelho. Na campanha de 2012, que Maranhão foi candidato a prefeito, ele se sentiu preterido e abandonou a campanha de Maranhão. Em 2006, vice-prefeito da capital, teve o apoio maciço do PSB. Ele foi para o PSB, lembra? Tirou quase 50 mil votos de João Pessoa. Ricardo Coutinho votou nele. Talvez tenha sido por isso. Talvez seja por essa e por outras que Manuel tem essa boa relação com setores da imprensa, não é, Wellington? Porque ele é pacífico, ele é sereno, ele é cordato, ele é da construção. Claro que eu estou ironizando. Tudo ao contrário. É isso. Não sei se eu respondi. Não, Não? mas deu uma indicação. Indicação muito mais do que uma indicação. Eu queria né? saber É a qual história. era o problema. A história. Como é que Mas, você... mas geralmente tem um fato determinante assim que é picante. Eu queria saber o que era. Um rompimento assim, Essas onde questões tem mais assim, restritas, eu não onde sei. tem. O deputado Gervásio Maia está igual sentimentos água e tão- óleo com ma- o Manuel viu? Júnior. Tem sentimentos Água tão e óleo. fortes, Olha, mágoas tão deixa eu grandes. lhe A dizer. dele com o Manuel Júnior eu sei qual é. Deixa eu lhe dizer. Né? É a questão do diretório, da quebra do acordo. Deixa eu lhe Agora, dizer. o fato determinante de Manuel Júnior com Ricardo Coutinho é que parece que a gente só vai saber Eu não se ele tenho for o candidato da campanha. dificuldade nenhuma com o Manuel. Até porque em política ninguém é obrigado a fazer nada que não queira. Na vida, aliás, né? Só faz o que você quer fazer. E você também não estar com quem não quer que você esteja. Quem construiu esse cenário não foi Gervásio, não fui eu. Foi o próprio Manuel. Até porque eu tenho muito mais tempo de partido e concordei que ele fosse presidente antes de mim. Quem deveria ter a preferência? Quem tem mais tempo de partido. Quem estava reivindicando há mais tempo. E eu disse, não, Manuel, você vai agora e eu vou depois. Tá combinado? Tá, Gervásio, tá combinado. Tá certo, Zé Maranhão? Tá. Veneziano, tá ok? Hugo Mota, tá. E ele desconstruiu tudo isso. Agora, o que é que eu posso te dizer? Vou ficar moendo esse assunto a vida toda? Para mim está encerrado. Agora, é evidentemente que, enquanto as coisas não se definirem, o assunto fica voltando, não é, Helena? Mas eu lhe digo com muita tranquilidade, eu não guardo mágoa e rancor de ninguém. Cada um toma suas atitudes, cada um toma suas decisões. Dessas decisões e dessas atitudes, Hermes, vêm as consequências. E aí você tem que aprender a conviver com as consequências. Deputado, que outros partidos lhe convidaram e afora o PSB, qual seria a segunda opção que mais lhe seduz? O que mais me seduz? É. Ele faz umas perguntas outro boas, né? Eu tenho amigos em outras Experiência. legendas. Fui procurado pelo presidente do PT do B, Genival. Deputado Genival Fui Matias. procurado por integrantes do PEN. Fui procurado pelo presidente do PTB, que é amigo meu, mas está noutra corrente, que é o Wilson. O Wilson não está na nossa corrente, pelo menos por enquanto. Ele seguiu outra corrente nas eleições de 2014 e pelo PSB. Já peço perdão se esqueci de falar. Na sua avaliação, que o senhor deve estar refletindo já há muito tempo, Democratas, democrata também, né? o deputado Efraim, com quem tem uma relação muito boa, o pai,
me convidou também. Na sua avaliação, quais seriam os prejuízos para o senhor com a saída do PMDB e quais seriam as vantagens? O senhor já deve ter pesado os prós e os contras. Quem está ganhando aí, o pró ou o contra? No PMDB eu tenho uma relação saturada, em que eu não participo da vida do partido e que eu não confio na cúpula do partido mais. Quanto tempo o senhor não participa mais? Qualquer outro partido que eu possa confiar e que me escute nas decisões partidárias, eu penso que isso aí já é um avanço muito grande. É mais ou menos por aí. Eu penso que quem tiver esse perfil, né? O deputado, na verdade, o senhor Confirmou aí, viu? está deixando o PMDB, né? Confirmou, não confirmou, confia mais na deputado, cúpula do partido. confirmou. Como é que a pessoa fica num partido Aí sem confiar na Eu cúpula? disse. Hein, Lena? Você quer que eu diga Você que disse isso no Não, eu segundo quero bloco. que o senhor confirme que já está Ele quer que o decidido, senhor não diga, será eu mais tô do PMDB. saindo, tchau e benção. Eu não posso fazer isso, porque eu preciso decidir em conjunto com as pessoas que nos acompanham no projeto político. O senhor vai Agora, eu poder... também não posso ficar aqui respondendo de forma escorregadia as perguntas que vocês me fazem diante de todo um cenário desse, porque quem está aí em casa ia dizer, já vai estar com conversa mole, não responde nada, está escorregando. Não, a gente entende, Hélio, porque é o seguinte, se fosse eu ia esperar essa confusão toda de política aí amainar, para poder sair saindo, né? Fazer sair sozinho, com um evento, levando meus aliados, criar confusão. um fato político. Não é confusão. Esses embates, essas definições que estão acontecendo agora de candidatura e... Levar outro deputado com ele. Isso, acertar tudo para criar um fato político, para aproveitar. Você não sai de um partido que você conviveu durante tanto tempo, né? Assim, calado. São as dicas de Lena, viu? Então, você sai saindo, né? Se eu fosse ele, eu ia esperar lá para o fim do prazo, sabe, Wellington? Né? E quando todo mundo tivesse, aí, faltam só 2 dias, aí pronto. Aí ele... Convoca a imprensa, entrevista Imediatamente, coletiva. claro, Lena, eu estou dizendo que a política funciona assim, é da natureza da política. Deixa eu te dizer, com muita franqueza. Eu não estou atrás de pirotecnia. Nem estou atrás também de dizer que sou forte, ou que sou fraco, ou que isso ou que aquilo. Eu tenho um cenário posto, partidário. Isso é o que pesa para mim. O prazo existe para desligamento. O prazo existe para desligamento. E não existe para quê? Eu não estou entendendo essa Pra diferença. O que ele está dizendo Não é o fala seguinte, especificamente ele não do texto, é candidato do texto. nas eleições deste ano, portanto, ele não tem pressa de anunciar um novo partido para se filiar. Ele pode ficar né? desfiliado. Vai ficar sem partido. Já vai aí, Hermes, tá você e Lena? É isso, Mas é isso, deputado. Essa turma aqui está muito acelerada, viu, Edson? Depois ele disse que não está escorregando. Não, você quer que eu diga que Não, vou não quero. sair, depois você quer que eu diga que vou ficar sem partido. Se eu disser um Foi negócio você aqui... quem Sim, disse. diga Foi aí. você Não, já que disse, disse. diga Que o a lei negócio, diga o permitia, negócio. chamou a atenção. Sim, mas não significa dizer... Chamou a atenção para o fato da lei permitir Então isso. confirme, já decidi, estou só querendo escutar os meus Não, correligionários para depois eu- anunciar. Eu não posso... Eu falei sobre o texto, o texto promulgado. Mas eu não estou dizendo que eu vou sair. Nem tampouco eu estou dizendo que se eu sair, eu vou ficar sem partido. Isso. 8, né, rapaz? 8. Deputado, como é que você disse? 8 não, Na hora eu- que você disse que não confia mais na cúpula desse Pois é. partido. Você disse que não tem prestígio para indicar ninguém. Que você não é uma figura que vai ser procurada por ninguém. Que não sobe no porque- palanque de Manuel Júnior. Pois é, porque ninguém acha que você tem poder para segurar um diretório. Você diz que não está absolutamente fora de qualquer atividade partidária, da vida partidária. E vai ficar nesse partido? Qual é a sua opinião? Eu já dei. Ela disse que Eu não tem tô opinião, não é marcando o certeza, dia, é certeza. A gente Tem. quer saber só o dia. Eu certeza. disse Eu qual é a sua disse opinião. no Eu acho que o segundo senhor está bloco. fora. Para onde vai, não sei, mas que está se Eu pedi despedindo sua do PMDB. opinião. Não estou perguntando se você acha que eu estou dentro ou estou fora. A minha opinião Sim. sobre a sua situação atual,
Eu acho que o senhor está dizendo PMDB, eu estou fora, eu vou decidir ainda para onde vou, mas que eu Não, minha pergunta foi outra. eu não entendi. Se você fosse meu eleitor, me acompanhasse politicamente, Sim. você acha que eu deveria ficar ou deveria sair? Já deveria ter saído há mais tempo. Se depende, não, é um pitaco. É. Eu não estou dizendo, Não, é eu não direto, estou dizendo que o direto, senhor vai, direto. não, mas eu estou dizendo, se eu fosse seu eleitor, Mais direto do que isso. eu já começaria a dizer, esse camarada está Mas se frouxo, você- eu já tá tinha saído há Mas se mais você, tempo. mas se você estivesse no meu lugar, com amigos que lhe acompanham ao longo de um monte de eleições há vários anos, você tomaria essa decisão sozinho ou Não, tomaria essa sozinho. decisão combinada? Combinadíssima. Você se fechado. atreveria a via um programa de televisão com a audiência que tem o RCTV e daria uma notícia antecipada sem ter o apoio das pessoas que estão contigo? Não, mas... Seria Pela- deselegante. Não, até mesmo porque o que Não, está mas gerando essa pelas situação suas é atitudes- exatamente isso, é tomada de decisão sem consultar as pessoas, como Mas o senhor pelas disse que não suas foi consultado em atitudes várias aqui, deputado, situações. já Né? Posso fazer isso? Pelas suas isso? atitudes aqui, já está mais que Exige- claro que está tudo conversado já, o senhor já conversou. Mas a situação- Não faz não. Não conversei com todo mundo. Conversei com uma pequena parte. Mas o senhor tem razão. Quer saber o que eles disseram? Quero, claro. A que pequena é, parte? Quanto mais Sim. revelação, melhor. Que não há clima Para ficar. para ficar. Pronto. Inclusive alguns do PMDB. É, né? É. E o senhor tem toda a razão em consultar Algum mesmo. já lhe disse, Eu tenho vá que eu vou obrigação. depois? Tem. Eu tenho obrigação. Algum lhe disse, vá que eu vou depois? Já tá... Outra pergunta de gaveta, Wellington. O Wellington hoje se preparou, viu, Não, Wellington? rapaz, é que... Geralmente esses episódios assim, o cara não vai só, né? Vai... O outro, como é troca, ele disse, se ele for, eu vou também. Ô, Wellington, eu tenho a obrigação de deixar os meus amigos à vontade. Eu tenho lideranças políticas de diversos partidos. Do PMDB, do PTB, do PTB, PSC, PMDB, em vários municípios que atuam politicamente há várias eleições. Eu não posso forçar a barra com ninguém, eu tenho que respeitar cada um desses integrantes. É evidentemente que qualquer decisão que eu venha a tomar, no sentido de ficar ou de sair, digamos que seja de sair, se algum deles me procurar, eu estarei dentro da realidade daquele município, pavimentando e trabalhando o cenário. Mas olha, eu não tomei decisão. A decisão, ela será tomada no momento oportuno, ao lado dos meus amigos, como eu fiz no segundo turno da eleição de 2014. Eu não anunciei no domingo, na segunda-feira, que ia votar em Ricardo. Eu conversei com todos os meus amigos, com todas as lideranças dos meus municípios. E quando fui anunciar, aqueles que estavam dentro da mesma leitura vieram para cá. Lembra a quantidade de gente que veio? Por quê? Porque a política se faz em grupo, senão você começa a entrar em declínio. Ok. Minha gente, a escola dele é a escola do pai, Do de Gervásio pai, Maia, é. a escola do Avô. avô, de João Agripino. Tá brincando. Bom, deixa aqui, olha, a audiência está tão boa que nós estamos aqui não com uma, mas com vários perfis entre os assuntos mais comentados das redes sociais da noite desta segunda-feira. O perfil da RCTV, o perfil de Gervásio Maia, o perfil de Hermes de Luna, o perfil de José Vieira Neto, o perfil de Helena Guimarães, todos nos Trend Tops, nos assuntos mais comentados do Twitter. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Adalberto Ferrari, para o Cauã. O Adalberto Ferrari está dizendo que a audiência tem mesmo, meu caro Gervasinho, graças à condução do programa Rede Debate com Helena Guimarães, Hermes de Luna, José Vieira Neto e o Wellington Farias. Daqui a pouquinho a gente volta, ainda dá tempo de você participar. Você viu aí nosso perfil no Instagram, no Twitter, é o mesmo, @RCTV, canal 27. Manda sua pergunta, fica à vontade, que a gente vai continuar aí com o último bloco do programa. Daqui a pouquinho, o intervalo é rapidinho. De volta com o Rede Debate, quarto e último bloco do programa desta segunda-feira, que está bombando aqui nas redes sociais, nos Trend Tops, vários perfis, né? O RCTV, Helena Guimarães, José Vieira Neto, o Rede Debate também está aqui entre os Trend Tops, RCTV Canal 27, _ Canal 27, RCTV _ Canal 27, Hermes de Luna, todos os Trend Tops e claro, também o nosso entrevistado hoje, o perfil do nosso entrevistado, @Gervásio Maia, que é o deputado estadual Gervásio Maia Filho, do PMDB ainda, segundo Helena Guimarães. Deixa eu ir a Brasília novamente,
Para a gente se despedir de Edinho Magalhães, ele vai trazer mais informações. Edinho aí pintou um climão no Senado, né? Vamos ter um senador preso. Tá? Sai direto do trabalho à noite e vai para casa, prisão domiciliar. Olha, Hermes, essa dúvida ainda está pairando sobre o quando isso vai acontecer. Delcídio Amaral, na tarde de hoje, passou alguns momentos tendo que ligar para alguns senadores amigos e conhecidos para poder desfazer o que ele chamou de mal-entendido sobre aquela ameaça geral e irrestrita de que, se ele fosse cassado, levaria metade do Senado. Isso porque os senadores ficaram naturalmente na linha de defesa e se revezaram na tribuna do Senado reclamando, ou pelo menos pedindo, que ele nominasse que metade seria essa do Senado que ele levaria junto consigo. Então, portanto, fica a expectativa do Delcídio Amaral pedir licença do seu mandato. Ele não deverá reassumir amanhã, talvez não reassuma essa semana, mas ele precisa se defender no Conselho de Ética, que é onde corre um processo pedindo a cassação de seu mandato. Isso é uma coisa que ele, por enquanto, não aceita e nem cogita. Agora, o que também se comenta muito nos bastidores aqui em Brasília, Hermes, é uma eventual possibilidade de ter havido, sim, uma delação premiada por parte do Delcídio. Não foi coincidência, ocorreu a operação da Lava Jato hoje e também uma nova denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, que chegou hoje ao Supremo Tribunal Federal. Então, Brasília vive esse clima de muita expectativa e efervescência ao longo dessa semana em função desses fatores, em especial da Lava Jato, que atinge em cheio a campanha presidencial da presidente Dilma Rousseff agora em 2014. Aguardar para ver os acontecimentos. Ok, claro que nós vamos acompanhar aqui na RCTV, em todo o noticiário do Sistema Correio de Comunicação, também na 98 FM, que Edinho participa também no programa Correio Debate, sempre com informações exclusivas de Brasília, e no Correio Debate da TV Correio HD, que você assiste todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 1h50 da tarde. Edinho Magalhães, muito boa noite, muito obrigado. Vamos continuar acompanhando. Amanhã você traz mais informações no 27 segundos. Com certeza, inclusive ouvindo a bancada paraibana, onde tem o líder da oposição, Cássio Cunha Lima, que prepara um pronunciamento já a partir de amanhã sobre a Lava Jato. Então, nos vemos a partir de amanhã. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, Edinho. Obrigado mais uma vez por sua participação. Lena, só para a gente quebrar aqui um pouquinho o gelo e deixar o deputado, que ele está se queixando muito de que estão apertando muito ele, né? Vou esquecer o PMDB a partir de agora. Vamos falar no PSB, que é o novo partido do deputado. Agora, é o seguinte, Lena... O desafio dele, lá na Assembleia. né? Lena, que clima é esse em Brasília, né? Um senador que vai cumprir o mandato de manhã, de tarde, à noite vai para casa, ficar recolhido em prisão domiciliar. É estranho, né? Porque você tem um representante, né, que vai votar as decisões mais importantes do país e com uma imagem, uma reputação dessa, né, que colocou todo o Congresso Nacional, porque ele não disse 50% do Senado, não, ele disse 50% do Congresso. Ele poderia, se cassasse o mandato dele, ele iria comprometer 50% do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado por 513 deputados e 81 senadores. 50% é muita gente e é por isso que senadores como Cristóvão Buarque, né, Roberto Freire e outros foram à tribuna hoje exigir que o senador confirme ou desminta que deu essa declaração que foi publicada pelo jornal A Folha de São Paulo, né? E que, se ele confirmasse que deu realmente essa declaração, que ele apontasse os 50% para que os outros 50% tivessem condições de andar de cabeça erguida, porque estava todo mundo, né, sem a separação, sem a identificação, estava todo mundo no mesmo balaio. Ninguém era colocado no balaio da boa reputação, mas da má reputação, né? É um momento difícil para o nosso Brasil, porque a gente tem que viver isso, a gente tem que passar o Brasil a limpo, mas que o estrago é grande, Mas eu queria voltar aqui para o deputado Gervásio Maia. Essa semana deve começar a tramitar lá na Assembleia, já está tramitando, eu digo, já vai para alguma definição em comissão, a MP 242 do governador Ricardo Coutinho, que suspendeu
aumentos salariais, gratificações, suspendeu a data base e os servidores municipais estão se mobilizando. Nessa quinta, amanhã já tem, depois de amanhã já tem paralisação de categoria, o fisco está parando um dia de novo, pela segunda vez, professores também. E eu queria saber do deputado, vai ter algum problema para passar na Assembleia? Deixa eu te dizer, eu venho de uma caminhada lá dentro da Assembleia e tive a oportunidade de viver vários governos. Vivi também um governo, que foi o governo de José Maranhão, na época em que eu não estava na política. E lembro que José Maranhão lançou aquele cartãozinho que permitia ao servidor saber em janeiro quando era que ele ia receber o salário do mês de dezembro. Vivi também uma época, e já como deputado, já na política, em que os servidores no governo Cássio, mesmo sem ter crise econômica no país, eram obrigados a fazer um empréstimo em seu nome, no banco, para receber o seu salário trabalhado, para o outro pagar, o outro era o Estado da Paraíba. Hoje nós estamos vivendo uma fase de um governo que tomou medidas que nem todos teriam coragem de tomar. Quantas vezes nós não assistimos no noticiário cortes na educação, cortes na saúde? Evidentemente que dentro de um critério para evitar o excedente, o excesso de pessoas nesses setores e o inchaço da folha. O governador cortou na própria carne. Basta você olhar e se você fizer um levantamento da quantidade de servidores, essa quantidade diminuiu. Só que agora no mês de janeiro, a queda na arrecadação foi de algo em torno, se não me falha a memória, de 12%. 5. Se você comparar com o janeiro do ano passado. 5. 12%. O governador, eu conversei com ele sobre esse assunto ontem ou hoje. O número final está na coluna não, mas do Sindifisco. Comparado com relação ao que caiu. Sim, a janeiro de 2015. Falemos então em 5. É muita coisa. É muita coisa. Ele deve estar falando, deputado, coisa. sobre o valor real, porque 5 é o percentual em relação ao valor nominal, né? Mas tem uma inflação aí. Falemos em 5, tudo bem. Mas veja bem, o único estado da federação que está pagando a folha dentro do mês trabalhado é a Paraíba. O governador vem dando os aumentos. Poucos, pequenos ou não, vem dando. Só que, no momento desse, é preciso segurar as rédeas. Ninguém sabe o que é que vai acontecer nos próximos meses. E um homem que vem cumprindo rigorosamente com os compromissos, pagando a folha em dia, fazendo com que os compromissos sejam cumpridos, é preciso que se dê um crédito de confiança. Não há ambiente para se ter aumento nesse instante. Agora, se mais na frente a Receita do Estado ela tiver uma reação positiva, se o país sair da crise, a crise nos municípios é terrível. A queda na arrecadação, os prefeitos estão assustados. E se essa coisa continuar, Lena, ninguém sabe até quanto sequer o governador vai conseguir segurar a folha. O pagamento da folha de pessoal. O senhor coloca como se Ricardo tivesse tomado uma decisão preventiva. E até onde eu sei, pelo número da Secretaria do Tesouro, não foi. Ele foi obrigado a tomar essa decisão, porque desde dezembro de 2014, o Estado da Paraíba, o Poder Executivo e o conjunto do Estado ultrapassou por conta do Poder Executivo o limite máximo de gastos com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 49% da receita corrente líquida. Pelo último registro da Secretaria do Tesouro, a Paraíba estava gastando, o Executivo estava gastando 51,76%. Então, quando passa de 49%, a lei diz que o Estado tem 4 meses, 2 quadrimestres para ajustar. Mas como a gente vive em período de crise, a mesma lei dobra o prazo. Então, ele teria 4 quadrimestres, 1 ano e 6 meses, para ajustar. Se considerarmos que foi em dezembro de 2014, quer dizer, agora, se ele não tomasse as medidas para ajustar, a Paraíba poderia ficar impedida de tomar aquele empréstimo que ele anunciou.
a Paraíba ficaria impedida de receber transferências voluntárias do governo federal e a lei mesmo, a lei de responsabilidade fiscal, ela já proíbe aumento. A primeira coisa que ela faz é proibir aumento. Quer dizer, Ricardo simplesmente não fez uma lei só para dar uma justificativa, porque ele já estava impedido de dar o aumento? Olha, eu vejo que qualquer decisão... E não vejo, concordo com o senhor, deputado, deixa eu fazer uma observação. Não vi responsabilidade dele não, viu? Pelo número que tem lá no Sagres, realmente não houve aumento de funcionários. Existia uma previsão em lei para que esses aumentos ocorressem no final de cada exercício. Mas não pode, a lei diz que não pode. Tá bem, mas existe essa previsão na Paraíba. Então, qual é a forma de você revogar essa exigência em lei? É através de uma nova lei para garantir que nesse pequeno período, quer dizer, eu digo pequeno, mas não sei quanto tempo vai durar, o Estado não cumpra, quer dizer, aquela lei estando congelada, você não vai efetivamente mas ele simplesmente fez o que já dizia a lei de responsabilidade fiscal. Mas ao lado disso, nós temos uma no Estado que fala nesse tema. Então Tava já. Não, tudo bem, mas no Estado fala. Mesmo qual o problema? Vocês não aprovem, não... Qual o problema? Qual o prejuízo? Não adianta, não precisa fazer cavalo de batalha com relação a marketing de quê? Para quê? Há uma diferença entre você suspender como tomando uma decisão, não é? Você tomando uma decisão de que você se é obrigado a cumprir. Eu não vejo dessa forma. Eu lhe sou muito franco, eu não vejo dessa forma. Respeito o seu ponto de vista, mas eu não vejo dessa forma. É uma cautela que o governador Ricardo tomou dentro da realidade que nós estamos vivendo. O Estado tem um volume muito grande de obras, inclusive, que estão sendo tocadas. A exemplo do Viaduto do Geisel, que é uma obra que vai ficar marcada na história da mobilidade urbana do município de João Pessoa e tantas outras que estão em curso. E como é que a gente sabe onde vai terminar, Wellington, essa queda de receitas? O secretário João Azevedo aqui disse que várias obras com recursos federais já tinham sido desaceleradas, por exemplo, o Canal da Redenção, o Canal Acauã-Araçagi, que chegou a ter 2.000 e tantos empregados, só estavam com 300, era só mantendo. Né? Os prazos estavam sendo esticados por conta da crise, porque o governo federal realmente não estava participando, não estava cumprindo com as transferências que lhe deviam. Né? Então, realmente, há uma torcida, a gente tem que torcer, que o Estado entre novamente, seja adimplente novamente, que a receita cresça e que ele entre novamente numa situação normal, porque para todo mundo é ruim, para o comércio é ruim. Se a Paraíba atrasa salário, você já pensou o que o governo do Estado deixar? É o efeito cascata da crise, né? Aí complica geral. Exatamente. Ninguém em sã consciência pode desejar que o governo... Mas a Paraíba está passando razoavelmente pelo meio dessa crise. Porque tem estado aí que não está pagando mais nem a folha dos servidores. Não já tá tem assim estado atrasado. Todos os estados estão pagando. Não, tem estado. Salário, não, tem. Né? Eu estava conversando com não tem nenhum setores estado com salário atrasado. É bom procurar saber, porque eu já ouvi dizer, e a gente pode até ter um novo programa como esse, e já tem estado e prefeituras atrasando sim folha do pessoal. É bom checar isso. Está todo mundo, olha, o país inteiro hoje está todo mundo de olho nisso, né? E vira manchete no dia que atrasa. Está todo mundo em dia. Você viu a situação da saúde lá no Rio de Janeiro? Até o dia 5, e está ajustado, né? A situação da saúde. Agora o estado do Rio realmente é uma situação. Você viu a situação no estado do Rio? O problema enfrentado na saúde pública? Se você for nesses outros estados e vir para a Paraíba verificar a nossa situação, puxa vida. Mas é fato. Basta olhar a mídia nacional aí, as manchetes nos telejornais. Mas você acha que passa sem problema, deputado, da MP 242? Se depender de mim, passa. O meu posicionamento é esse. Deixa eu registrar imagino, e não conversei, porque nós voltamos do recesso há poucos dias, mas imagino que a bancada do governo vai seguir dentro desse mesmo sentimento. E a bancada da oposição deveria seguir também. Não adianta querer fazer movimento com isso. Se não votar, tá valendo de todo jeito. Tudo bem, é um ponto de vista, cada um tem o seu, eu respeito o seu.
Deixa eu registrar aqui a audiência do Carlinhos Souza, do Marcelo Santana, pelo Instagram. Mozar Bezerra comentou, entrevista muito boa com o amigo deputado Gervásio Maia. A Joselma Cirne está por aqui, Valenberg Albuquerque, a Júlia, Fábia Carolino também está por aqui, Moisés Anderson, também o Cardoso, Adiel, Flávio Nóbrega Almeida, Antenor João, Nalva Araújo, Léo Jampa, o Chico Chagas, o Mesquita Breno também está por aqui, nosso companheiro aqui de TV Correio, Serginho Montenegro, Sérgio Teixeira está aqui, José Vieira Neto, Jackton Kelly, Ed Carlos Santana, Pablito, tem mais gente por aqui no Rede Debate. E a audiência é forte. Cacá Barbosa, Joselito Silva, Chico Raimesso, Otávio Júnior. Daqui a pouco eu leio mais aqui, é muita gente. Tem muita gente aqui Abraçar a acompanhando. todos os que estão acompanhando. Abraçar a todos. Deputado, nessa quinta-feira, o Tribunal de Contas do Estado vai votar as contas de 2014 do governador. E o parecer do Ministério Público de Contas pede a reprovação após apontar 43 irregularidades, entre elas a não aplicação dos percentuais constitucionais de saúde e educação. Na palavra final, cabe à Assembleia. Né? Eu não vi a prestação de contas, não vi. É difícil falar sobre aquilo que você não conhece. Passa pelo pleno, né? Primeiro, né? Mas, O TCE, deixa eu né? te dizer. Quinta-feira. Para reprovar as contas de Ricardo, o tribunal tinha que ter reprovado muitas contas para trás. Porque nós vivemos governos e governos nesse Estado. Governos e governos. E o governo de Ricardo vem fazendo um trabalho, segurando as rédeas, tomando decisões antipáticas para poder segurar as rédeas, para cumprir com seus compromissos. É fato. É fato. Mas, cada um no seu papel. Na hora que eu tiver acesso ao relatório, aí eu posso, de forma mais detalhada, te dar a minha opinião. Eu sei que vocês têm, eu digo que a Assembleia Legislativa é quem dá a palavra final, mas a decisão do TCE tem força, né? Vocês vão agir lá no TCE? Espero que seja coerente. Não, espero que seja coerente. Depois dessa briga toda, TCE, TCM, você acha que influi? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, uma eventual, não desaprovação, que o Tribunal de Contas não tem essa prerrogativa, Recomenda. mas se o tribunal a essa altura recomendar desaprovar as contas de Ricardo Coutinho, depois de ter tido uns desentendimentos com o governador, não vai pegar mal, não? Eu não quero acreditar que o tribunal faça isso. Porque, acabei de dizer, para reprovar as contas do governador Ricardo dentro da realidade administrativa que a Paraíba vive, eu penso que o tribunal é quase o mesmo de muito tempo atrás. É preciso ter coerência e eu espero que o tribunal não desfaça aquilo. Eu imagino que não vai desfazer outros pareceres que foram votados em outras gestões. Ok, chegamos aqui já ao final do programa, passou rápido o Rede Debate desta segunda. E eu queria agradecer desde já a presença do deputado Gervásio Maia Filho e isso aqui eu posso dizer centenas, né, de pessoas, muitas mesmo, que participaram aqui, assistiram, interagiram, as que não interagiram também, que preferiram só acompanhar aí de casa, de onde estiver, por qualquer plataforma, né, seja na TV, no tablet, no smartphone, pelo computador, por qualquer plataforma, nos assistiu e acompanhou o Rede Debate desta segunda-feira, um Rede Debate palpitante com o deputado estadual Gervásio Maia Filho. Deputado, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação no Rede Debate, pela presença na RCTV. Eu que agradeço, Hermes, a você, a Lena aqui no meu lado esquerdo, ao Wellington, a José Vieira, a toda a produção do programa, aos telespectadores, aos internautas que interagiram conosco pelas redes sociais e dizer para mim que dividir uma mesa redonda dessa com vocês serve de aprendizado. Umas perguntas muito bem formuladas e eu espero que tenha correspondido às perguntas que me foram feitas. E já com vontade de voltar novamente, quem sabe brevemente estaremos aqui mais uma vez nesse bate-papo. Muito obrigado, boa noite para todos vocês e meu boa noite aos que estão nas suas residências. Antes ou depois de mudar?
da janela. Quem sabe a gente não já entrevista no outro partido, né? Chamando aqui Isso. outra legenda. É. Acreditando ali na televisão, pra frente. Gervásio Maia, PSD. Ou, como você antecipou, sem partido. ou sem partido. Pode ser também. Olha lá, Não tem pressa, né? olha lá. Nem não, quem tem prazo não tem Assim, pressa. deixa eu registrar aqui por último o Twitter do Rinaldo Maranhão. Ele mandou aqui um Twitter interessante, dizendo que Gervásio Maia na presidência da Assembleia, com Gervásio Maia na presidência da Assembleia, o PSB pode realizar um antigo sonho de ter um deputado federal. Tá tudo tão longe. Eu não sei nem o que é que eu vou fazer na minha vida agora no mês de março, eu avalio para 2018. A verdade é que uma eleição depende da outra. A eleição de 2018, ela será norteada pelo resultado das eleições de 2016. Não adianta você ficar pensando nem conjecturando 2018 sem passar por 2016. Eu sou muito feliz e muito realizado no meu mandato lá na Assembleia Legislativa. Iria para outro mandato tranquilamente, com muito orgulho e com muita responsabilidade conferida pelo povo paraibano. É uma corrida de barreira, né? Para passar a fita tem que pular a primeira barreira. Voto não é fácil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Lena Guimarães, boa noite, até Boa segunda, noite. né? Foi uma entrevista maravilhosa. É bom a gente conversar com gente inteligente, que desafia a gente, força a gente a pensar mais um pouquinho, né? Foi um prazer, deputado. E escorregadio Foi também. um prazer. José Vieira Neto, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, a deputada, Lena e o Elton, aos telespectadores. Realmente foi um programa muito bom. Feliz de participar de um programa assim. Wellington Farias, boa noite. Boa noite, como sempre, acreditando sempre no Brasil e eu estou acertando nos meus pitacos. Impeachment é uma piada a essa altura. Pode ficar certo. Essa foi uma pergunta que a gente não fez a Gervásio, né? Se ele acredita ou não no impeachment. Sim ou não, deputado? Não. Não. Tá aí a resposta dele. Uma piada com um reforço a mais aí. No futuro Acho que presidente o Wellington da também não Assembleia. acredita, né? Não, ele acredita, eu não, sempre não achei uma acredita, não. piada. sempre E ele é achei uma piada. defensor do mandato da atual Sou, presidente. claro. Bom, chegamos ao final do Rede Debate desta segunda. A todos uma boa noite. Amanhã eu estou de volta às 9 da noite aqui com 27 segundos pela RCTV ao vivo. Você fica agora, claro, com a programação da RCTV, do seu jeito para você. Boa noite e até lá.